De para finalizar aqui, trazer aquelas contendas que trazem contra a perseverança dos santos, para poder otimizar o pensamento de algumas pessoas, já que a gente vai concluir aqui. Se você interessar, Marcos, a gente pode até fazer uma outra live para a gente continuar sobre a preservação eterna e a perseverança dos santos, porque o assunto não pode se esgotar somente com 1 hora de aula. Mas, olha só, se você quer comentar alguma coisa, Marcos? Não, eu quero simplesmente ler o texto, que também é um texto confrontador, de que essas objeções aí que o senhor já ia entrar, que é de Êxodo 32. Já posso ler para o senhor? Pode ler. Diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes os pecados, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o meu povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. E aí, como interpretar esse versículo à luz da perseverança e da preservação dos santos? Muito bem. Já posso responder? Pode. Posso responder? Pode sim. Então, vamos lá. Esse texto aí, frequentemente usado pelos delegados, pelagianos, pelos pentecostais, pelos arminianos, etc. e tal, para falar a respeito de Pedro de Salvação, porque Moisés cita sobre riscar o nome dele do livro. Marcos, quando você lê aí Moisés falando, né, Deuteronômio, em Êxodo 32, 31, 30, ao 33, não é isso que você leu aí? Isso, Êxodo 32, do 32 a seguir. Isso. Então, versículo 31, Êxodo, capítulo 32, versículo 31 ao 33. Vamos colocar assim para ficar bem dentro da chave, da porção do texto. Marcos, eu queria que você procurasse nesses versículos aí a palavra vida. Vê se você acha. Vou te dar aí 1 segundo, valendo R$1 milhão. Do versículo 31. A palavra vida. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe os pecados, não risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas o pecar contra mim não está relacionado ao livro, relacionado à salvação, professor? Pois é, a pergunta que eu te fiz tem a palavra vida nesse texto? Não, de jeito algum. Então não é o livro da vida. Você concorda comigo? Concordo. Então vamos lá. De que livro Moisés está falando? Aí que entra a resposta certa. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar então. Marcos, você concorda comigo que os primeiros livros da nossa Bíblia compõem a Torá, que é o Pentateuco da cultura cristã, né? Correto. Gênesis, sim. Deuteronômio, Levítico, etc, etc, né? Enfim, Números, enfim, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Você concorda comigo que antes desses 5 livros, o que havia era a cultura passada de pai para filho oralmente, né? As narrativas da história de Jó e de outros era a cultura passada de pai para filho. Essa ideia de escrever um livro ordenado por Deus aconteceu com Moisés, que veio a escrever os primeiros livros da Bíblia. É lógico que a história de Jó já existia, a história de Abraão já existia, essas histórias já existiam. Mas essa questão de escrever veio com Moisés naquele momento em que Deus o chama para todo esse momento dele a seguir. Então, veja bem, qual é o livro que Moisés está falando? É o livro da lei. Por quê? Porque nós estamos falando, até judeu concorda com isso que eu estou falando aqui, ô Marcos. Até israelita concorda com isso que eu estou falando aqui. Preste bem atenção. Se você perguntar para um judeu,
para um israelita, de que livro que esse trecho está falando, ele vai falar, ora, o livro existente na época era a Torá, a lei, né? Ou seja, aí, Marcos, nós estamos falando do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele trata da saída, a Pessach, saída do Egito para Canaã, para a Terra Prometida. Esse livro, quando eles saíram, Marcos, foi anotado por Moisés todos aqueles que estavam saindo do Egito. E eles teriam uma herança lá na Terra Prometida. Então, quando os pais deitavam na terra, morriam nessa peregrinação, eles iam lá e riscavam o nome do pai e anotava a descendência imediatamente para herdar a terra. Então, as 12 tribos, a terra estaria partida igualmente entre eles, entre as 12 partes. Aí, se você tivesse uma tribo que tivesse mais pessoas, quando chegasse na terra, essa terra deles ia ser mais dividida. Eles teriam terras menores dentro daquela porção referente àquela tribo. Então, preste bem atenção. Moisés, ele está falando de uma herdade terrena. Ele não está falando de livro da vida, Marcos. Esse trecho bíblico, a questão do livro da vida, nem havia sido revelada ainda, nem para Abraão, nem para Moisés, nem para Jó, nem para ninguém. O livro da vida é um assunto que veio a surgir no decorrer do processo profético de profecias e revelações da parte de Deus, no que diz respeito aos outros livros que vieram depois, até mesmo no Novo Testamento. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Preste bem atenção. Quando Moisés fala para riscar o nome dele do livro, e Deus responde que vai riscar do livro aqueles que pecarem, ele está falando que não vai herdar a Canaã terrena, que não vai entrar na terra aqueles que pecarem. E, de fato, isso acontece no que nós podemos observar de Gênesis a Deuteronômio, o processo histórico da saída do Egito para a Terra Prometida. Quando foi entrar na terra, Moisés não entrou. O nome dele foi riscado. Quando foi entrar na terra, os pais dos filhos que iriam herdar ali, que Deus falou, que só ia ficar aqueles que eram maiores de 20 anos, né? Josué e Caleb entrou na terra, mas aqueles todos outros que pecaram, tiveram seu nome riscado no livro e entrou na terra aqueles herdeiros daquela população que saiu do Egito. Então, quando Moisés está falando aqui, olha, o povo cometeu um grande pecado fazendo para si o bezerro de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, Moisés falando. Se não, risca. Você sabe o que Moisés está falando aqui com Deus? Se você não for perdoar o pecado dele, você pode riscar meu nome também. É isso que Moisés está falando. Se você não for perdoar o pecado dele, você não precisa me perdoar também. Moisés está desafiando Deus. E isso não ficou legal para ele, não. Porque nós vemos mais adiante que Moisés ele vai cometendo esses erros de digamos assim, de desafiar Deus de certa forma. E ele, de fato, ele viu a terra, mas não entrou nela. Então, veja bem que o texto fala, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Mas qual livro? Ele não falou que é o livro da vida. Ô Marcos, você consegue perceber que Moisés não sabia nem que a serpente que ele escreveu no livro que ele divinamente foi inspirado era o próprio Satanás? A gente vê na história de Jó, que Jó está devotando a Deus todo o mal que acontece, ele não tem consciência nenhuma de Satanás existir. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Pode falar. Então, esse conceito da soterologia, de salvação, ainda não era muito claro para Moisés nem para os patriarcas no Antigo Testamento. Esse conceito de salvação, vida eterna, não era claro ainda para eles. Então, se não era claro ainda para eles, esse livro de que eles estavam falando é um livro da memória da terra prometida ali, da conquista da terra. Não tinha nada a ver com salvação, porque a salvação não era clara ainda, como é clara para nós hoje, através das leituras que fazemos, dos evangelhos, das cartas paulinas, e por aí vai. É isso mesmo? Só um ponto que vale a pena
vale a pena colocar aí é o seguinte: sobre a questão da eleição e de uma questão de vida após a morte para os eleitos de Deus, eles tinham essa esperança sim, sobre salvação, sobre vida após a morte. Havia neles a esperança de estar no seio de Abraão. Essa esperança ela havia, e eles entendiam que isso era uma promessa somente para os eleitos, descendentes ali da promessa de viver pela fé dada a Abraão. Entendeu? Então, a questão de uma vida no pós-vida, essa questão é uma questão que sim, eles observavam, concordo com você, não da forma que nós hoje temos uma amplitude esclarecida por Novo Testamento e por Jesus Cristo. Porém, no que diz respeito a todas as outras coisas que você disse, 100% isso aí que você falou. Agora, veja bem, qual é o livro que Moisés falou sobre riscar o nome? Não é o livro da vida. O nome riscado aí é no livro que registra a porção da terra prometida, a Canaã, que eles iriam conquistar através de Josué, invadindo a terra ali, né? Sendo, na verdade, invadindo, mas sendo tomada de volta, porque ali é terra de Abraão. Ali é terra que Jacó foi parar no Egito, mas a terra pertence a Jacó, comprada por Abraão, comprada por Jacó. As porções de terra ali foram usadas por quem ficou na terra depois que eles já acabaram anos no Egito. Mas Deus levou eles de volta para algo que era deles, que era da descendência deles. Então, é óbvio, Marcos, que Moisés, ele é salvo. Ele morreu, a Bíblia deixa claro, ele está na galeria da fé, né? Abraão também. Então, isso nós sabemos a questão no que diz respeito à salvação, mas observe esse detalhe. Nesse trecho, a Bíblia não está falando de perda de salvação, porque nesse trecho o assunto não tem nada a ver com salvação. Esse trecho fala de êxodo, de saída do Egito para a terra prometida. Esse trecho, ele é literalmente expressão de herdade terrena que o Moisés está colocando a respeito disso. Então, risca o meu nome do teu livro. Qual livro que é? O livro das herdades em relação à terra, que foi arrolado ali numa listagem daqueles que iriam entrar na terra em sua descendência. Entendeu? Não tem nada a ver. Primeira coisa que deve ser observada, aí não está falando livro da vida. Ali está falando no livro de Deus, que é a Torá, que é o livro que existia na época. Simples assim. Entendeu? E isso não é uma cambalhota teológica, um argumento, não. O próprio texto concorre para isso, se você for analisar o processo do próprio livro, entendeu? Entendi. Muito bem explicado, professor. Lembrando que Apocalipse 3,15 fala que aos que foi dado vencer, eles vão receber veste branca, e o texto diz: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Lá em Apocalipse, sim, fala de riscar em livro ou não riscar, mas fala de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida, entendeu? Sim. Posso fazer uma pergunta? Esse assunto. Apocalipse capítulo 20, verso 12, esse livro da vida é aquele que contém o nome dos salvos eternamente, né? Que não está a questão lá atrás. Apocalipse 22 fala: e eu vi mortos, e se abriram livros, não é apenas um livro, livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Marcos, o livro da vida só foi aberto lá, no final. Entendeu? Então abriram-se livros. São vários livros, não apenas um. E dentre esses livros tem o livro da vida, que não é o livro que Moisés falou lá atrás. Sim. O senhor citou aí, para a gente encerrar, Apocalipse 3, mas o que vencer, qual que é o versículo? Apocalipse 3, versículo 5. Versículo 5 diz assim, ó: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai, dos anjos, de seus anjos. Na versão que eu trago em mãos, diz o vencedor. Mas na versão que o senhor tem aí, mais o que vencer. É isso mesmo? É porque direto do grego é o que vencer.
É porque esse o que vencer, porque o texto vem dando promessas, promessas, promessas. Aí quando ele começa a falar do eleito, esse eleito é o que vence, né? O que vence é os predestinados. Os que não vencem, eles são todos pulverizados. Né? Você tem ali o tribunal de Cristo que julga a igreja por suas obras, mas você tem os juízes do trono branco, que são os que não vencem. Né? Então, o que vence são os eleitos, os escolhidos de Deus. Ele vai tratando desses dois termos. É porque numa live de 1 hora, a gente não tem como perscrutar toda a literatura em relação a isso. Mas se a gente fizer mais uma live a respeito disso, eu posso pormenorizar isso. Mas direto do grego, fala o que vencer, ou seja, ele não está dando uma condição, ele está identificando no final o que vencer, o que acontece com ele? O que vencer no final, ele recebe vestes brancas e jamais terá arriscado o seu nome do livro da vida. Correto. Muito bem explicado, fiquei muito feliz aí com toda a explicação do senhor. E espero que os ouvintes aí